Oi, turminha, aqui é a Prof. Mai, e a história de hoje chama-se O Esquilinho Avelã, de Beatrix Potter. Era uma vez um esquilinho chamado Avelã. O avelã tinha um pelo ruivo e uma grande cauda farfalhuda. O irmão do esquilinho chamava-se Amora, e os dois tinham uma quantidade de primos. Viviam todos num bosque ao pé de um lago. No meio do lago ficava uma ilha coberta de árvores. Muitas eram avelaneiras e também havia arbustos cheios de bagas. Entre todas essas árvores estava um carvalho com um tronco oco, que era a casa de um velho mocho, uma coruja, chamado Gaspar. Certo dia de outono, quando as avelãs estavam prontas para colher e as folhas dos arbustos tinham uma cor verde e dourada, o avelã e o amora e todos os outros esquilinhos saíram do bosque e aproximaram-se do lago. Tinham feito jangadas com ramos de árvores e arbustos e atiraram-nas à água. Saltaram para as embarcações e puseram-se a remar em direção à ilha do mocho, onde queriam ir apanhar bagas e avelãs. Cada esquilo levava um saquinho e um grande remo e usava a cauda como vela para aproveitar o vento. Os esquilinhos não se esqueceram de uma prenda para o velho Gaspar. Quando chegaram à ilha, foram logo visitar o mocho e puseram-lhe 3 ratos gordos ao pé da porta. Quando ele apareceu, o Amora e os outros esquilinhos fizeram uma reverência até o chão e pediram muito cheios de cerimônia. Velho senhor Gaspar, autoriza-nos a apanhar bagas e avelãs na sua ilha? Mas o avelã era muito impertinente e não tinha maneiras nenhuma. Depois de a oferta ter sido entregue, pôs-se aos saltos como uma cereja a abanar ao vento e a cantarolar uma adivinha. Qual é a coisa, qual é ela, que é verde na nascença e vermelha na parecença? No meio tem um caroço e na mão um pé? Veja lá, senhor Gaspar, se mesmo com tanta ajuda não é capaz de acertar. Era uma adivinha velha como o mundo. Por isso o velho Gaspar não ligou nem um pouquinho. Fechou os olhos como se nem sequer tivesse ouvido e pôs-se mais foi a dormir. Os esquilinhos começaram logo a encher os sacos de avelãs e bagas e ao fim do dia voltaram para casa. No dia seguinte, estava bom tempo e os esquilinhos lembraram-se de todas as bagas e avelãs que tinham ficado na ilha e resolveram voltar. O avelã, o amora e os outros apanharam uma bela toupeira que puseram à porta do mocho. Senhor Gaspar, autoriza-nos a apanhar mais algumas bagas? Mas o avelã, que não tinha respeito por nada, começou a dançar uma dança maluca, a fazer cócegas no velho Gaspar como uma urtiga e a cantar: verde sou, verde serei, não me toques que te picarei. O senhor Gaspar acordou de repente, agarrou a toupeira, virou as costas e meteu-se em casa. Depois, fechou a porta na cara do avelã. Quando começou a sair fumaça de uma lareira por um buraco no alto da árvore, o avelã pôs-se a espreitar pela fechadura e a cantar. Ainda antes de a mãe nascer, já o filho anda a correr. Depois, os esquilos começaram a apanhar avelãs e encheram seus saquinhos. Só o avelã é que, em vez disso, apanhou bugalhos e pôs-se a jogar berlinda em cima de um tronco de árvore cortado, ao mesmo tempo que ia vigiando a porta da casa do senhor Gaspar. Ao terceiro dia, os esquilinhos levantaram-se muito cedo e foram pescar. Apanharam 7 peixinhos de isca bem gordos para levar ao senhor Gaspar. Depois, voltaram a pôr as jangadas na água e remaram mais uma vez para a ilha do mocho. O amora e os outros 6 esquilinhos levaram cada um peixinho, mas o avelã, que era mesmo mal criado, não levou nada. Foi a correr à frente, a saltar e a cantar. Um homem no campo perguntou-me um dia quantos morangos no mar havia? E eu respondi-lhe logo ali, tantos como baleias aqui.
Mas o velho senhor Gaspar não queria saber de adivinhas, mesmo das fáceis. No quarto dia, os esquilinhos levaram uma oferta de 6 besouros gordos, de que o velho Gaspar gostava tanto como de bolos. Cada besouro ia embrulhado numa folha de figueira, presa com uma caruma. O avelã, sempre descarado, cantou mais uma canção tola. O macho é para comer, a fêmea para rebolar. Tenho um para te oferecer, se fores capaz de acertar. A canção era pateta, porque, mesmo que o senhor Gaspar acertasse, ele não tinha nenhum bolo para lhe dar. Os outros esquilos correram à ilha a apanhar avelãs, mas o avelã antes quis apanhar uma baga de roseira brava e espetar-lhe carumas. No quinto dia, os esquilinhos levaram mel ao senhor Gaspar. Era tão doce e aveludado que todos lamberam as patinhas quando o deixaram na pedra em frente da porta. Tinham-no recolhido numa colmeia cheia de abelhas no sítio mais alto do bosque. Enquanto isso, o avelã não parava de saltar e cantar. É um bichinho do mato, pula a moita a cada salto, não assenta pé no chão, não é lobo, não é cão. É um bichinho de segredo e de nada tem medo. O velho mocho revirou os olhos com a impertinência do esquilinho avelã, mas comeu na mesma hora o mel. Mais uma vez, os esquilos encheram os saquinhos de bagas e avelãs. O avelã, esse sempre irrequieto, antes quis ficar a jogar petanca com umas pinhas e uma maçã selvagem. Ao sexto dia, que foi um sábado, os esquilinhos voltaram pela última vez. Numa cesta trouxeram um ovo, que era a prenda de despedida para o velho Gaspar. Mas o tratante do avelã pôs-se outra vez aos pinotes e a cantar à frente do mocho. Qual é a coisa? Qual é ela? Cai no chão, fica amarela? O senhor Gaspar gostava tanto de ovos que até abriu um olho, mas fechou logo outra vez, sem dizer nada. O esquilinho traquinas é que estava cada vez mais impertinente. Qual é a coisa, qual é ela que quanto mais se olha, menos se vê? O avelã dançava e pulava em todos os sentidos como um raio de sol, mas nem assim o velho Gaspar lhe respondia. O avelã voltou ao ataque. Qual é a coisa, qual é ela que entra pela porta e sai pela janela? Fez um som que parecia o vento. E sem ninguém esperar, deu um salto direito à cabeça do senhor Gaspar. Ouviu-se um barulho esquisito que não se percebeu o que era, e no fim um guincho. Os outros esquilinhos fugiram em todas as direções e esconderam-se atrás das árvores e dos arbustos. Ao fim de um bocadinho, perderam o medo e começaram a espreitar. Deram a volta ao carvalho onde vivia o mocho e esticaram as cabecinhas para ver. À porta de casa, lá estava o senhor Gaspar, sempre de olhos fechados e sem se mexer, como se não tivesse acontecido nada. O pior é que tinha metido o avelã no bolso. E isso até parece o fim da história, mas não é não. O Gaspar levou o avelã para casa e o segurou pelo rabo. Mas o esquilinho esperneou-se tanto que conseguiu fugir com o rabinho todo amassado. Quando se soltou, fugiu pelas escadas e saltou pela janela do sótão. É por isso que ainda hoje, se vires o avelã em cima de uma árvore e lhe pedires que te conte uma adivinha, ele atira-te pauzinhos, bate os pés e fica com os pelinhos do rabo todos ouriçados.